O presidente americano Donald Trump faz hoje um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. E, sabem, já fez críticas à Organização das Nações Unidas, críticas à Europa. Mas, ao mesmo tempo, começou a elogiar suas conquistas em parar muitas guerras ao redor do mundo. E por isso eu proponho neste episódio passar rapidamente agora, em modo de emergência, pelas principais declarações de Donald Trump na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em ordem cronológica, sem emoções desnecessárias. Mas mesmo assim, vamos analisar brevemente o que o presidente americano disse diante dos líderes mundiais. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 23 de setembro, vamos por partes. Bem, vou começar dizendo que Trump basicamente iniciou seu discurso elogiando as conquistas internas dos Estados Unidos. Ou seja, ele falou que em seu primeiro mandato ele teve sucesso na economia e no combate à travessia ilegal da fronteira, citação. Hoje, apenas 8 meses após minha posse, somos o país mais quente do mundo e nenhum outro país chega nem perto de nós. A América teve a sua economia mais forte, a fronteira mais segura, o exército mais poderoso, amizades mais sólidas e o espírito mais forte entre todos os países. Esta é realmente a era de ouro da América. Bem, aí termina o elogio. Ele se elogiou e depois começou a reclamar. O fato é que o presidente dos Estados Unidos da América teve que usar um teleprompter quebrado para enfatizar suas profundas reclamações contra a Organização das Nações Unidas. A seguir, uma citação. Aqui estão duas coisas que recebi da Organização das Nações Unidas, uma escada rolante ruim e um teleprompter ruim. Ou seja, ele reclamou que, quando subia para o salão de reuniões, a escada rolante também quebrou. E, segundo ele, qual o objetivo da Organização das Nações Unidas? Na maior parte do tempo, pelo menos agora, eles parecem só escrever cartas muito duras e depois não fazem nada para colocá-las em prática. São palavras vazias, e palavras vazias não resolvem o problema da guerra. E ainda acrescentam que a Organização das Nações Unidas é totalmente ineficaz atualmente. Depois, o presidente Trump abordou o tema do seu desejo de receber o Prêmio Nobel da Paz, afirmando que todos, absolutamente todos no mundo, acham que ele merece por seus esforços para manter a paz no mundo inteiro. Citação: todos dizem que eu deveria receber o Prêmio Nobel da Paz por cada uma dessas conquistas. Ele diz que isso quer dizer que encerrou várias guerras. Mas para mim, a verdadeira recompensa serão os filhos e filhas que crescerão junto com suas mães e pais. Porque milhões de pessoas não morrerão mais em guerras intermináveis e sem glória. O que me importa não são os prêmios, mas sim salvar vidas. Adiante, quero destacar que Trump não ganhará o Nobel da Paz este ano. Agora, mesmo que ele seja indicado, será só por prestígio e por um ano. É assim que funciona. Adiante. Donald Trump chamou a crescente dinâmica de resolução do conflito baseada na criação de 2 estados na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas de recompensa para o Hamas, confirmando os apelos por cessar fogo e pelo fim do conflito na faixa de Gaza. Trata-se do reconhecimento do Estado da Palestina. Aliás, hoje o Canadá, a Austrália, a França e o Reino Unido reconheceram a soberania da Palestina. E então, continuando. Sobre isso, Gavrit. Alguns membros dessa organização, ao buscar reconhecer unilateralmente o Estado palestino, parecem incentivar o conflito. Os terroristas do Hamas teriam que pagar caro por sua brutalidade. As declarações de Trump responderam diretamente a vários países europeus sobre o reconhecimento do Estado palestino. Esse passo, em grande parte simbólico, agravou o isolamento internacional de Israel e não recebeu apoio dos Estados Unidos. Segundo Trump, reconhecer o Estado palestino seria recompensar atrocidades como as de 7 de outubro, mesmo que eles se recusem a libertar os reféns ou a concordar com um cessar-fogo. Trump propôs uma abordagem diplomática alternativa. Em vez de ceder às exigências do Hamas por resgate, aqueles que desejam a paz devem se unir em uma só mensagem: libertem os reféns, agora mesmo, simplesmente libertem os reféns. E ele completa: precisamos acabar imediatamente com a guerra em Gaza, iniciar negociações e chegar a um acordo de paz, além de trazer os reféns de volta. Em seguida, Trump passa para a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas no contexto de críticas aos europeus. Trump criticou os países europeus por continuarem comprando petróleo e gás russos, afirmando que não imporá novas sanções contra Moscou pela guerra na Ucrânia enquanto a Europa não parar de comprar gás. Citação: eles ficam constrangidos com isso e ficaram muito quando eu descobri.
Eles devem interromper imediatamente todas as compras de energia da Rússia, caso contrário, todos nós vamos perder muito tempo. É importante notar que os países europeus reduziram significativamente as compras de petróleo da Rússia após a invasão da Ucrânia, mas continuam comprando gás natural. E a maior parte das compras europeias de petróleo russo é feita por dois países, Hungria e Eslováquia. Depois, Trump chamou China e Índia de principais patrocinadores da guerra por continuarem comprando petróleo russo. Mas mesmo assim, ele acusou especificamente os países europeus de estarem contribuindo para isso. Trump afirmou que os Estados Unidos da América estão prontos para impor tarifas altas e fortes contra a Rússia. Mas a Rússia vai reconsiderar Trump sobre tomar as mesmas medidas? Trump ironizou que os líderes europeus adorariam ouvir sua crítica pública, mas é isso mesmo. Trump e muitos acreditam que é ele quem está desempenhando as funções das Nações Unidas. Trump afirmou que foi ele quem impediu 7 guerras. Trump lista os conflitos entre Armênia e Azerbaijão, Camboja e Tailândia, Israel e Irã, Índia e Paquistão, Ruanda e República Democrática do Congo, Egito e Etiópia, assim como entre Sérvia e Kosovo. Mas aqui há algumas inconsistências, porque, sabe, a equipe do presidente Trump escaneia o mundo em busca de focos de conflito que possam ser apagados para conseguir vitórias rápidas em seu programa para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Há algum tempo, Trump mencionou em seu discurso o desejo de receber aquele prêmio Nobel, afirmando que todos acham que ele o merece. Mas há dúvidas se ele realmente pôs fim a esses conflitos, se esse mérito é exclusivamente dele. Trump anuncia esforços internacionais para garantir a Convenção sobre Armas Biológicas usando um sistema de verificação com inteligência artificial. Além disso, Trump alerta os países de que eles vão para o inferno por causa da política migratória. Aqui vou fazer uma pequena pausa. Então, no seu discurso, Trump, aliás, ele se distrai muito. Eu ouvi o discurso dele, ele se distraía muito do teleprompter, o texto do teleprompter não funcionava, ele desviava muito do assunto. E então, continuando, ele critica a política de imigração de outros países e acusa a Organização das Nações Unidas de financiar ataques de imigrantes a países ocidentais. Citação: é hora de pôr fim ao experimento fracassado das fronteiras abertas. Precisamos acabar com isso agora. Sou realmente mestre nisso. Seus países estão afundando. Em seguida, Trump elogia seus próprios esforços para conter a migração, que, segundo ele, seria sensato que os líderes estrangeiros adotassem. Caso contrário, citação, seus países serão destruídos. Em seguida, Trump mais uma vez acusa a Organização das Nações Unidas de financiar a migração descontrolada e de criar problemas para os países ocidentais. Segundo ele, programas da Organização das Nações Unidas permitiram que muitos migrantes fossem para países ocidentais. Em seguida, Trump destaca a missão de combater os cartéis, alertando que ele vai destruí-los completamente. Citação: recentemente começamos a usar o supremo poder das Forças Armadas dos Estados Unidos para destruir terroristas venezuelanos e redes de narcotráfico lideradas por Nicolás Maduro. Ele fala do presidente da Venezuela. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América enviaram mais de 4.000 fuzileiros navais e marinheiros para as águas da América Latina e do Caribe. Como parte dos esforços intensificados para combater os cartéis de drogas, Donald Trump fez um alerta àqueles que ele chamou de cada bandido terrorista que trafica drogas venenosas para os Estados Unidos da América. Ele disse: por favor, saibam que vamos destruir todos vocês. Em seguida, Donald Trump afirma que a energia renovável é mais cara do que os combustíveis fósseis. No geral, ele é contra qualquer tipo de energia verde. Lembro que, ao vir ao Reino Unido, ele disse: derrubem esses moinhos de vento no oceano, eles prejudicam a paisagem e não são viáveis economicamente. Depois, Donald Trump se afasta do roteiro e faz alguns comentários à parte. E ele abordou questões relacionadas aos seus esforços para reduzir o crime nas cidades dos Estados Unidos da América. Como ele chamou a pegada de hidrocarbonetos de Barack Obama, suas próprias tentativas fracassadas de renovar a sede da Organização das Nações Unidas e a eficácia daquelas usinas eólicas. Agora, só uma citação. Não precisamos mais de vacas, acho que eles querem matar todas as vacas, disse Trump em algum momento, sem explicar de forma alguma o que essa frase queria dizer. É só um comentário, não é um deslize, mas enfim, vacas não são necessárias.
Se existe alguma linha condutora, talvez seja a crítica de como a maioria dos países do mundo resolve as questões e um relato de que o jeito dele, supostamente, é melhor. Talvez fosse uma alusão ou figura de linguagem, mas mesmo assim soou estranho. Depois, ele disse que na Ásia a maior parte do lixo vai direto ao oceano. Foi só uma frase dita em certo momento e ele logo seguiu seu discurso. É isso. Portanto, esses são os principais pontos do que Trump falou na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Embora eu lembre que na véspera sua porta-voz, Karoline Leavitt, disse que esse seria o maior discurso sobre política externa que você já ouviu. Pois é. Mas mesmo assim, depois Trump então tocou no assunto, por exemplo, das tarifas comerciais. E ele declarou que os Estados Unidos da América usam sua política tarifária como um mecanismo de proteção da soberania e da segurança do país. Citação: nos Estados Unidos queremos comércio ativo e relações comerciais com todos os países. Vamos ajudar, mas isso deve ser justo e recíproco. Em seguida, ele afirmou que os países que violaram as regras tiveram um impacto negativo sobre os estados que cumprem as regras do comércio. Citação: é exatamente por isso que os Estados Unidos agora estão impondo tarifas em relação a outros países. E da mesma forma que essas tarifas foram aplicadas a nós por muitos anos, nós usamos tarifas como um mecanismo de proteção durante o governo de Donald Trump. As tarifas assegurarão o funcionamento e a sustentabilidade futura do sistema. Aqui em seguida, Trump chamou a atenção ao dizer que o cristianismo é a religião mais perseguida do planeta. Hoje, e cito: vamos defender a liberdade de expressão e religiosa, incluindo o cristianismo, a fé mais perseguida atualmente. E vamos preservar nossa soberania e valorizar a qualidade que tornou cada uma de nossas nações tão especial, incrível e extraordinária. Em resumo, de forma bem breve, essas são as principais mensagens que o presidente americano transmitiu na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Depois lembro da reunião marcada com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Depois da reunião, nos encontraremos à noite para discutir o que foi acordado entre os presidentes ucraniano e americano. E ainda temos mais alguns episódios sobre temas atuais pela frente. Por isso, se você ainda não se inscreveu neste canal do YouTube, faça isso agora. Deixe seu like, ative o sininho e não se esqueça de escrever seu comentário. Sobre este episódio, escreva sua opinião sobre a apresentação de Donald Trump. Eu, por exemplo, gostei especialmente da parte em que ele se desviou do assunto, por exemplo, sobre as vacas, dizendo que não precisamos mais de vacas. Bem, escreva nos comentários o que você gostou. Por hoje é só, cuidem-se, até mais. Continuação.